Fala Vascaíno, fala Vascaína, boa noite, um casaca no seu coração, meu amigo, minha amiga. Este vídeo é pra gente se posicionar com relação à situação aí do Pix, né? Uma campanha aí que alguns torcedores estão fazendo. Eu vou dar a minha opinião aqui, uma opinião muito polêmica. O meu canal nunca deixou de se posicionar com relação aos assuntos inerentes ao Vasco da Gama. Lembrando que a nossa live está começando às 21h30, live lá no canal alternativo. Deixarei na descrição deste vídeo o link do nosso canal, perfeito? Para você poder se inscrever. E meu amigo, se você não gostar da minha opinião, você está livre aí para dar o seu dislike ou até mesmo para deixar o nosso canal. Mas o Laureano precisa ser verdadeiro. Bom, com relação a essa situação de Pix, tendo em vista a entrevista que o senhor Jorge Salgado concedeu ao canal Atenção Vascaínos, onde o mesmo disse que a primeira grana que entrasse no Vasco da Gama seria para poder pagar credores físicos, inclusive o próprio que tem dinheiro a receber do Vasco da Gama, eu, Alexandre Laureano, não coloco dinheiro no Vasco da Gama, por uma razão muito simples. O dinheiro destinado ao Pix não vai para o CNPJ, não vai para a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco hoje, tá? Ele é administrado por um vice-presidente que está envolvido aí em delações premiadas de Lava Jato, e eu não me sinto à vontade para colocar o meu dinheiro nesta gestão. E digo mais, estou falando isso aqui não é porque sou apoiador do Levenciano, até porque o Levenciano ajudou muito no CT, doou 50 mil. O meu canal aqui também, a gente fez uma doação ao CT. Incentivamos, desde que houvesse fiscalização, a associação em massa. Então me sinto à vontade aqui para poder falar que eu não coloco grana para presidente e para jockey apostar em corrida de cavalo. Não faço isso, tá? É a minha opinião, perfeito? Tendo em vista aí também que o senhor Adriano Mendes é o VP de Finanças do Vasco da Gama. Esse senhor que esteve lá na gestão do senhor Alexandre Campelo, responsável por endividar o Vasco da Gama em mais 180 milhões de reais. Então eu não posso colocar dinheiro numa gestão onde o presidente efetivamente ele falou que o dinheiro seria para poder pagar credores, e onde há um VP de finanças que endividou o clube em 180 milhões. O que esses dois têm em comum é porque ambos são golpistas. Uma gestão que não tem legitimidade nenhuma para fazer esse tipo de coisa, diga-se de passagem, que está aí pendurada por uma liminar, uma verdadeira vergonha. Então eu não coloco. Respeito a opinião de cada um de vocês, se vocês quiserem deixar o meu canal, mas é o posicionamento do Laureano com relação a isso. E espero aí que as pessoas, né, que verdadeiramente em outrora apoiaram a situação do sócio zero, tenham personalidade neste momento
para não ir de acordo com esta onda, porque eu vou cobrar cada um de vocês, seja você sendo meu amigo ou seja você não sendo meu amigo. O papo tem que ser reto, perfeito? O Vasco da Gama precisa de dinheiro de verdade, o Vasco precisa de investimento de capital estrangeiro, o Vasco da Gama precisa se profissionalizar, acabar com esse amadorismo, virar um clube empresa aí, para que a gente efetivamente tenha condições de amortizar aos poucos essa dívida aí que foi apresentada em 832 milhões de reais. Dessa forma, sem transparência, dessa forma leviana, eu não coloco o meu dinheiro, certo? Se profissionalizam primeiro saiam do clube para que a gente tenha condições de ajudar o nosso Vasco da Gama. Dinheiro na mão de quadrilha eu não vou colocar. Esse é o meu posicionamento. Te peço perdão se eu estou te decepcionando nesse exato momento. Mas é o seguinte, o torcedor do Vasco, né? Eu me sinto aí na condição de muitos aí, onde eu quero saber aonde foi parar a grana do Vasco da Gama nos últimos 20 anos. Aonde foi parar? A gente coloca dinheiro no clube, cadê a grana do clube? O clube não é passado a limpo. Então essa situação aí comigo não cola de injetar mais dinheiro em pessoas que são irresponsáveis, pessoas que verdadeiramente vivem de Vasco e não pro Vasco, porque tão certo quanto o ar que eu respiro, essa grana não vai pro Vasco da Gama, tendo em vista aí o que o Campelo fez. Você, torcedor do Vasco, colocou 36 milhões de sócio torcedor e não resolveu o problema do clube, porque Deus sabe lá aonde eles colocaram esse dinheiro. Perfeito? Então tá aqui o meu posicionamento, te convido a participar da nossa live que está ocorrendo nesse exato momento. Vasco neles, a verdade prevalecerá e já deu Vasco. Valeu!